Saudações, eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje vamos tratar especificamente do tema da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é a principal dentre as espécies de propaganda política, sendo elaborada com a finalidade de captar votos do eleitorado para investidura em cargo público eletivo. A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano das eleições. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adébitos. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios destinados a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais ou emocionais. É proibida a realização de propaganda eleitoral nos bens que pertençam ao poder público e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. O conceito eleitoral de bens de uso comum abrange também bens particulares, cujo uso ou acesso não se restrinja ao titular de domínio, mas às pessoas em geral, como, por exemplo, ginásios desportivos, cinemas, teatros, lojas e shopping centers. A violação desta proibição sujeita o infrator à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, à multa. Por outro lado, de forma excepcional, é permitida a veiculação de bandeiras nas vias públicas e a colocação de mesas para distribuição de material de campanha. Ambas as ações se caracterizam por sua mobilidade e podem ser colocadas a partir das 6 da manhã, devendo ser retiradas às 22 horas. É vedada a propaganda nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Em bens particulares, de uso e acesso privados, a realização de propaganda eleitoral depende do consentimento do proprietário ou do possuidor, sendo desnecessária a obtenção de licença municipal ou autorização da Justiça Eleitoral. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca do espaço para esta finalidade. Havendo infração às regras estabelecidas para a propaganda em bens particulares, tem-se entendido que o infrator fica sujeito às sanções cumulativas de retirada da propaganda e multa. Em vias públicas e em locais não afetados à prestação de serviço público, é livre a distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, não sendo necessário a autorização do poder público ou da Justiça Eleitoral para a realização desta ação. Embora a difusão desses impressos seja livre, só pode ocorrer até às 22 horas do dia anterior ao das eleições, considerando-se crime a sua distribuição no dia do pleito. Além disso, não pode haver distribuição em locais de prestação de serviço público, tal como o interior de repartições públicas, escolas e universidades. É importante também mencionarmos o Instituto do Comício e Assemelhados. O comício pode ocorrer até 48 horas antes do pleito. Sua realização independe de licença da autoridade policial ou judicial, que devem, no entanto, ser com antecedência mínima de 24 horas avisados da sua realização. No comício, a sonorização poderá ser feita por aparelhagem fixa ou trio elétrico, no horário compreendido entre 8 e 24 horas. O comício de encerramento da campanha poderá se estender por mais 2 horas, devendo encerrar até as 2 horas da madrugada. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado, que implique entretenimento ou recreação para a promoção de candidatos. Também é permitido o uso de carros de som e mini-trio, observado o regramento pertinente. No período eleitoral, esses veículos seguem pelas ruas da cidade tocando jingles de candidatos, anunciando seu número e propostas.
Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização dos comícios. Entendido, professor. E no dia da eleição, as pessoas podem se manifestar em relação ao seu candidato? É crime o uso no dia da eleição de alto-falantes, amplificadores de som, a promoção de comícios ou carreata, a arregimentação de eleitor, bem como a realização de boca de urna e a divulgação de qualquer espécie de propaganda. No entanto, é permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches e adesivos. O TSE permite o uso de camisetas desde que não exista aglomeração de pessoas portando esse mesmo vestuário padronizado e que não ocorra manifestação coletiva ou ruidosa que ponha em risco a serenidade do processo de votação. Também não pode haver de nenhuma maneira a distribuição de camisetas e a utilização de métodos de persuasão ou de convencimento dos demais eleitores. Com essas observações, encerramos a nossa aula e em sua área do aluno você encontrará material didático de apoio no qual o conteúdo discutido é tratado com maiores detalhes. Tenha em mente que não é a sorte, e sim o empenho e a persistência que determinam o seu sucesso. Foco nos seus estudos e até o nosso próximo encontro.